Um dos pontos mais importantes que nós temos para estudar sobre língua portuguesa é a concordância. Por quê? Porque num texto escrito, nós vamos confrontar questões de concordância o tempo inteiro. Então, nós precisamos conhecer. Crase é muito importante? Mas é uma ou outra ocorrência em um texto. Agora, concordância, não. Concordância é o tempo inteiro e nós precisamos dominar. Ok? Então, aqui comigo, porque nós vamos entender todo esse processo. Essa é uma aula inicial e nós teremos várias outras aqui na sequência, pelo menos 5. Concordância. Nós vamos começar com concordância verbal com sujeito simples. O que é um sujeito simples? É apenas um núcleo. Ele é composto por apenas um núcleo. João comprou flores. Então, o nosso sujeito é um sujeito simples. João. Se nós temos João e Pedro compraram flores, nós temos agora um sujeito composto. Eu estou simplificando aqui, que nós vamos ver os desdobramentos de tudo isso gradativamente. Muito bem. Então, vamos começar. O núcleo do sujeito é um coletivo. É um substantivo coletivo. Ele está no singular, mas ele representa uma quantidade grande de seres. Vamos ver? O núcleo do sujeito é um coletivo. Como que funciona a regra? O verbo fica no singular. Fácil. Isso é muito simples. Exemplo, a multidão, isso aqui é um coletivo. A multidão se compõe de seres, de partes, sim. Mas a multidão lotava as ruas, mas não sabia reivindicar. A multidão, então aqui está o sujeito, lotava, aqui está o verbo. Concordância simples, é bastante intuitiva essa forma de concordância. Isso é muito fácil, mas não é só isso. O grupo resolveu polemizar. O grupo também é um conjunto de seres. Isso é um coletivo. Fica também o verbo no singular, no mesmo caso. Agora, vamos lá. Existe um tipo de concordância ideológica ou siléptica que se faz não com os termos gramaticais da frase, mas com a ideia que se tem. Por exemplo, a banda foi simplesmente maravilhosa. Ponto. Tocaram muito bem. Então, esse tocaram, esse verbo no plural não concorda com banda. Porque a banda realmente foi maravilhosa. A banda foi maravilhosa. Ponto. Tocaram muito bem. O tocaram é uma concordância ideológica ou siléptica. Por quê? Porque concorda com a ideia de que numa banda existem vários indivíduos. Nós vamos aqui estudar não a figura silepse, mas a concordância normal, habitual, que se faz com os termos que estão ali na frase. Ok? Então, atenção. Se o coletivo estiver especificado, vem o coletivo e algum especificador dele, como, por exemplo, a metade de, a maior parte de, a maioria de, uma porção de, o resto de, um grupo de, a metade de, o grosso de, um grande número de, e continua a nossa lista. Se for esse o caso, olha a regra. Verbo no singular ou no plural. Eu posso concordar com a ideia do meu coletivo ou com aquilo que está determinando o meu coletivo. É outra regra também bastante intuitiva. Um grupo de... Então, nós pegamos aqui, ó, um grupo de intelectuais. Um grupo de intelectuais. Agora nós temos a referência, intelectuais, e temos aqui o nosso coletivo, um grupo. Só que ele está determinado, de intelectuais. Então, um grupo de intelectuais perdeu, porque se eu coloco perdeu, eu faço a concordância com o grupo. Se eu coloco perderam, eu faço a concordância com intelectuais. Aceita-se tanto de um jeito quanto do outro, sem nenhum problema. Um grupo de intelectuais perdeu ou perderam o debate. Professor, o que fica melhor?
Acompanhe. Um grupo de intelectuais perdeu o debate. A minha ênfase está no grupo. Um grupo de intelectuais perderam o debate. A minha ênfase está em intelectuais. Há uma pequena mudança que alguns gramáticos consideram, avaliam, outros não, só apresentam a regra. Um grande número de investidores, então um grande número, podem ver que está aqui, entre os que nós já colocamos, os especificadores, um grande número de investidores resolveu ou resolveram. Eu posso fazer a concordância com um grande número ou com investidores. Um grande número resolveu, investidores resolveram ajudar os setores em crise. Atenção! Aqui, antes de entrar no atenção, porque o atenção vai versar sobre isso, os nossos sujeitos, eles estão na ordem sujeito, verbo, complemento. A ordem que nós já estudamos tanto, SVC. É a ordem mais natural para a colocação dos termos da frase. Sujeito, verbo, complemento. Agora nós vamos ver o caso em que o sujeito ele estará posposto ao verbo. O que é isso? Posto após. Ou seja, colocado depois do verbo. Então, se nós temos primeiro o sujeito, depois o verbo, agora nós trocamos a posição. Primeiro vem o verbo, depois o sujeito. Então nós falamos sujeito posposto. É simplesmente isso. E é fácil. Atenção, com o sujeito posposto ao verbo, a concordância se fará preferencialmente no singular. Quando nós lemos ali preferencialmente, nós já percebemos que é também uma faculdade. Nós podemos fazer de um jeito ou de outro. Exemplo, marchou. Começou com o verbo e não com o sujeito. O sujeito é o exército de homens frágeis, famintos e com fé. Esse é o sujeito. O exército marchou decididamente. Então, se estivesse nessa ordem, o exército de homens frágeis, famintos e com fé marchou ou marcharam. Nós vimos ali sem nenhuma dúvida. Agora, quando nós temos o sujeito posposto ao verbo, a preferência é pelo singular. Porque isso aqui é o núcleo, né? O núcleo do nosso sujeito é o exército. Exército de homens frágeis, exército de homens famintos, exército de homens com fé. Tudo isso aqui de homens frágeis, de homens famintos, tudo é de junta de nominal. Isso é uma forma de complementação do núcleo do sujeito. O núcleo aqui é exército. O que você acha, professor? O que eu devo fazer? Eu prefiro fazer a concordância com o núcleo. Nesse caso, nos casos ali para trás, mas os estudiosos vão chegando a conclusões desse jeito. Importante para nós é entender isso. Marchou decididamente o exército de homens frágeis, famintos e com fé. Então não seria interessante colocar marcharam decididamente o exército de homens. Entenderam? Mas está escrito aqui preferencialmente, guardem isso. Atenção, sujeitos formados por milhão, bilhão, trilhão, etc., seguem a regra do singular ou plural. Mesma coisa. Mais de 1 milhão de manifestantes, veja bem, 1 milhão, exigiu. Se tivesse só 1 milhão exigiu. Não tem dúvida. Por quê? 1 milhão é um coletivo, né? Vamos colocar assim. Mais de 1 milhão de manifestantes exigiu ou exigiram. Eu posso fazer a concordância com manifestantes. O fim do improviso na educação. Mais de 1 milhão de manifestantes exigiu ou exigiram o fim do improviso na educação. Regra número 2. O pronome relativo que funciona como sujeito. Nós já estudamos pronomes relativos, que, quem, qual, cujo, onde, quanto. Estudamos todos eles e vimos que o pronome relativo que, como os outros também, eles assumem funções sintáticas distintas. O que pode assumir diversas funções sintáticas quando funciona
como pronome relativo. No caso em que nós estamos estudando aqui, o que estará exercendo a função apenas de sujeito. Essa regra só vale para o que funcionando como sujeito. Ah, professor, uma análise sintática, meus caros, aprender língua portuguesa exige isso mesmo. Mas é fácil, observem. Então, se o pronome relativo que funciona como sujeito, qual que é a regra? O verbo concorda com o antecedente do relativo em número e pessoa. Nós estudamos que os pronomes relativos têm antecedentes. E a concordância será feita com antecedente. Dificultou? Agora vamos esclarecer. Após esta década da educação, após esta decadência da educação, criticaram a mim que sempre defendi qualidade. Olha o pronome relativo. Criticaram a mim que sempre defendi qualidade. Por que eu sei que isso aqui é sujeito? Porque eu pego o antecedente, mim, que quer dizer eu, é a primeira pessoa, eu tenho que trazer para cá como eu, né? Porque mim não pode ser sujeito. Eu sempre defendi qualidade. É só trocar o antecedente, colocar o antecedente no lugar do pronome relativo e verificar se ele é sujeito. Eu sempre defendi qualidade. Quem é que sempre defendeu qualidade aí? Eu. Está no lugar do que? Pode ser colocado no lugar do que? Melhor dizendo, o que está no lugar do eu. Então, ele está exercendo uma função de sujeito. Quando isso acontecer, qual é a regra? O verbo concorda com o antecedente. Qual que é o antecedente que? Eu. A primeira pessoa. Vamos mais uma aqui. Quais são os deveres de um cidadão que desafiam a omissão? Espera aí, professor, cidadão que desafia não faz sentido. É porque a concordância é com deveres. Os deveres que desafiam. Mas eu poderia com cidadão? Poderia. Aí ficaria no singular. Ok? Então, é uma questão aqui de clareza. O que eu quero? Aqui não tem nenhuma dúvida. O que ele está pegando deveres, porque o verbo foi para o plural. Quais são os deveres de um cidadão que desafiam a omissão? Então, o que ele vai pegar o seu antecedente. Quando ele tem função de sujeito. Vamos ver se ele tem função de sujeito? Os deveres desafiam a omissão. Certinho. Os deveres, no lugar de que? Os deveres desafiam a omissão. Quem é que desafia a omissão? Os deveres. Então, o que está com a função de sujeito. És tu que deves assumir a responsabilidade. Aqui já ficou um pouquinho mais complexo, porque nós optamos pela segunda pessoa, do singular, eu, tu, para mostrar que realmente ele vai concordar com seu antecedente. És tu que deves assumir a responsabilidade. Mas esse que é um sujeito? Sim. Veja só, vamos trocar o que pelo seu antecedente. Tu. Pegamos o tu e colocamos no lugar do que? Tu deves assumir a responsabilidade. Quem é que deves assumir a responsabilidade? Tu. Sujeito. Somos nós que mudaremos este país. Somos nós que mudaremos este país. Pegamos o nós, colocamos no lugar do que? Nós mudaremos este país. Então, esse que é um pronome relativo. E ele está na função de sujeito. Logo, a regra fala que o verbo vai fazer concordância com seu antecedente. Nós mudaremos. Tu deves. Sempre fazendo a concordância com o antecedente. Por fim, eram eles que mais erravam. Vejam bem, eram eles que mais erravam. Pegamos o eles, colocamos no lugar do que. Eles erravam mais, ou mais erravam. Entendido até aqui? Pessoal, vamos dar continuidade. Atenção! Caso o pronome relativo seja antecedido por um pronome do caso reto, quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui para o nosso entendimento,
Caso o pronome relativo seja antecedido por um pronome do caso reto, seguido, o pronome do caso reto, seguido de uma outra palavra, o verbo poderá concordar com qualquer um dos dois. Vamos ver? Então nós temos aqui o pronome relativo, nós temos aqui o pronome do caso reto, seguido de outra palavra, os. O os aqui, ele está funcionando como aqueles. O os está como pronome demonstrativo. Somos nós os que prestaremos ou os que prestarão contas. Somos nós os que prestarão contas. Vamos ver qual dos dois. Mas eu quero que vocês entendam de início que isso aqui é aqueles. Mas pode, já explicamos isso quando demos aulas sobre pronomes demonstrativos. O a, os, as podem funcionar como demonstrativos. O que está sentado ali é meu amigo, ou seja, aquele que está sentado ali. A gente até aponta. As que se levantaram são minhas amigas, ou seja, aquelas que se levantaram. Então, isso aqui está funcionando como um pronome demonstrativo. Seremos nós aqueles que. Então, seremos nós os que, no fim da jornada, prestaremos, ou seja, nós prestaremos, ou os que prestarão. Então, se for esse o caso, pronome relativo seja antecedido, pronome relativo antecedido, por um pronome do caso reto, seguido de outra palavra, o verbo poderá concordar com qualquer um dos dois, este ou este. Tem que prestar atenção, são detalhes ali de dentro da estrutura da frase. Vamos lá, a maioria defende o uso da terceira pessoa. Seremos nós os que prestarão. Eu prefiro essa concordância. Acho mais bonita, mais eufônica, e ela é a mais utilizada. Seremos nós os que prestarão contas. Seremos nós os que prestaremos conta. Não fica mais bonito? Prestarão? Mas você pode escolher. Professor, mas é muita coisa para guardar. Na vida tem isso mesmo. Atenção! Se antes do relativo que houver dois substantivos, o verbo pode concordar com qualquer um deles. Exemplo, o número de contaminados, nós temos aqui o número e temos contaminados. Que se verificou ou verificaram. O número que se verificou, contaminados que se verificaram. Assustou o mundo todo. Esse aqui é bem mais intuitivo porque é muito parecido com outros casos que nós já vimos. Atenção! Caso ocorra a estrutura um dos mais substantivo ou pronome, antes do pronome relativo, o verbo pode concordar com o um dessa estrutura aqui, ou com o substantivo ou pronome. Aqui nós estamos diante de algo bastante discutido e que vale a pena considerar. Vamos pelo exemplo. Khalil Gibran é um dos pensadores que... Então, aqui está o nosso que. Khalil Gibran é um dos pensadores que mais sensibiliza ou mais sensibilizam a alma humana. Então, Khalil Gibran é um dos que mais sensibiliza, aqui ênfase em Khalil, ou um dos que mais sensibilizam. Pensadores. ênfase em pensadores. Vamos passar para o lado de lá, que eu quero fazer uma pequena consideração. Ainda dentro disso, acompanhe. Ele é um dos 12 ministros que participará ou participarão da conferência. E aí? É o mesmo caso. O que a regra pede para fazer? Olha, você escolhe. Porém, isso não é unanimidade entre gramáticos. Não é. Por exemplo, vamos mostrar aqui para vocês algumas circunstâncias. Essa gramática aqui do professor Pasquale, Cipro Neto, ele defende que só pode ser no plural.
Ele é um dos 12 ministros que participarão da conferência. Aliás, não, exatamente, o Pasquale, ele defende que só o plural é válido. E para embasar o seu ponto de vista, ele fala o seguinte: olha, se nós mudarmos a posição dos termos, nós vamos perceber que a frase está dizendo o seguinte: dos 12 ministros que participarão da conferência, ele é um. Então, Pasquale, ele fala isso. Dos 12 ministros que participarão da conferência, ele é um. De fato, o Pasquale, ele tem razão quando ele diz que nesta posição que nós lemos agora, só pode no plural. Isso é intocável. Tá? Nessa posição, vejam bem, dos 12 ministros que participarão, dos 12 que participarão da conferência, ele é um. Perfeito. Porém, quando nós pegamos Evanildo Bechara, é outro gramático, ele faz um estudo muito aprofundado, com muita dedicação, ele não vê desta maneira. E eu concordo com Evanildo Bechara. Evanildo Bechara, ele vai dizer o seguinte: nós temos de ler essa informação do jeito que ela aparece. Se nós mudarmos a disposição das palavras, aí justifica só o plural mesmo. Mas observem, o que Bechara vai considerar? Que aqui é uma questão de ênfase, como nós já havíamos falado ali atrás. Quando eu coloco no singular, a ênfase vai para ele. Quando eu coloco no plural, a ênfase vai para 12 ministros. Não é a mesma coisa. ênfase muda um pouco a semântica da frase. Ele é um dos 12 ministros que participará da conferência, ênfase nele. Ele é um dos 12 ministros que participarão da conferência, lendo nessa posição. Se nós pegarmos Celso Cunha e Lidinei Sintra, que é uma outra gramática, ele vai nos falar também dessa possibilidade da leitura nesta posição que está aí. Se nós pegarmos a Dileta Martins, ela faz algumas considerações sobre isso também, permitindo o uso das duas formas. E aqui nós temos o Fernando Pestana, que é uma gramática em que o autor procura fazer uma compilação dos grandes clássicos das gramáticas do Brasil, dos gramáticos, né? A compilação dos gramáticos, com muitos exercícios interessantes. E ele, na maior parte das vezes, dá as referências dos posicionamentos dos gramáticos e, em alguns casos, ele também apresenta o ponto de vista pessoal acerca daquela ocorrência. Muito interessante também. Então, dependendo do material, nós vamos encontrar posições muito distintas. Eu não trouxe, tem a do Mário Perini, professor emérito da UFMG, e que faz uma análise bem diferente na sua gramática descritiva do português brasileiro. Mas entenderam aqui a lógica do negócio. Então, professor, num concurso, olha, num concurso nós vamos ver qual gramática foi pedida, ou quais autores foram pedidos. E se for o caso, se eles desconsiderarem a possibilidade disso aqui ser visto de mais de uma forma por gramáticos distintos, é possível que uma questão seja anulada por desconsiderar o fato. Atenção, pode ocorrer de o sentido da frase exigir apenas o singular. Coisa diferente. Observem aqui. Muito bacana. Santos Dumont é um dos brasileiros que inventou o avião. Foi, professor, mesma coisa? Não. Não. Aí não pode ser Santos Dumont é um dos brasileiros que inventaram o avião, fazendo a ênfase em brasileiros? Não, não faz sentido, porque o único que inventou o avião dos brasileiros é Santos Dumont. Então aqui não aceita essa consideração. Observem. Santos Dumont é um dos brasileiros, dentre os brasileiros, Santos Dumont é que inventou o avião. Essa frase está dizendo isso. Então não tem como ir para o plural, porque apenas um brasileiro chamado Santos Dumont é que inventou. Ok? Observação. Em todos esses casos,
O pronome relativo que precisa exercer a função de sujeito. Todas as ocorrências que nós mostramos aí. Aí eu mostrei aqui situações diferentes para que vocês guardem. As mentiras que espalha. Espera aí, as mentiras que espalham, não, professor? Não. Observem. As mentiras que espalha quem pretende apenas lucrar com a ignorância retornarão com sabor amargo. Espera aí, as mentiras retornarão com sabor amargo. Isso aqui é sujeito. E isso aqui, esse quê? Não está pegando o sujeito? Não. Mas como assim não? Acompanhe. As mentiras que espalha quem pretende apenas lucrar com a ignorância. Quem pretende apenas lucrar com a ignorância espalha mentiras. Olha só, o nosso que está pegando mentiras. Ele está funcionando, espalha alguma coisa. Espalha mentiras. Quem pretende apenas lucrar com a ignorância espalha mentiras. O que pegou o antecedente e o representou aqui. Só que não com função de sujeito, por isso que não está concordando. Mais um, para não ter nenhuma dúvida. As acusações que promove quem visa polemizar são calúnias. As acusações que promove quem visa polemizar são calúnias. Quem visa polemizar promove acusações. Promove o quê? Acusações. Quem visa polemizar promove alguma coisa. Promove o quê? As acusações. Isso não é sujeito, isso é objeto. Então, nós estamos diante de uma situação bem distinta. E é curioso observar esse detalhe. Alcancem isso, guardem isso. Por quê? Porque vocês estarão na frente de muitas pessoas. 3. Então, a terceira regra, nós começaremos aqui e terminaremos no próximo quadro. Terceira, o pronome relativo quem, veja bem, agora não é mais que, e sim quem. O pronome relativo quem funciona como sujeito. Então, qual que é a regra? Quando o pronome relativo quem funciona como sujeito? Regra, a concordância é facultativa. O verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com o seu antecedente. Aqui já é um pouquinho diferente. Vejam, somos nós quem? Qual que é o antecedente? Nós. O quem também está funcionando como sujeito. Então, somos nós quem deve pagar a conta. Ou somos nós quem devemos pagar a conta. Nós vamos ver no próximo quadro. Somos nós quem deve, ou seja, somos nós aquele que deve pagar a conta. Ou somos nós quem devemos pagar a conta. As duas formas são perfeitamente cabíveis na nossa língua portuguesa. Sem nenhuma dúvida. Vamos ver outros casos, porque essa do quem é interessante e merece uma boa consideração. Ok?